Valendo a partir de agora mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. Com muita alegria que nesse episódio estaremos ouvindo esse simpático médico aqui de Orlândia, meu amigo de infância, de adolescência, o nosso querido Dr. Vincenzo Savarese. Para nós, o Dr. Pitico. Um prazer muito grande recebê-lo aqui, Pitico. Tá. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação muito grande a gente bater um papo aqui a respeito da nossa vida, a respeito um pouco de Orlândia, a respeito um pouco da medicina. Então, é com muita alegria que estou participando desse programa. O Vincenzo, o nosso querido Pitico, é filho do seu Anielo e da dona Leonor. Gostaria que você contasse a história. O teu pai veio da Itália, napolitano. Como é que ele chegou aqui em Orlândia? Conte direitinho essa história, que ela é muito interessante. Bom, na época, meu pai, na época pós-guerra da Itália, a Itália se encontrava numa situação muito ruim para os jovens. E muitos italianos imigraram para a América, né? Então os italianos vinham ou para a América do Sul ou para a América do Norte. E meu pai veio para o Brasil, né, que era o Eldorado da época. E como muitos italianos vieram nessa época também como imigrantes para cá, para tentar a vida. Meu pai chegou em Santos, né, tinha amigos em São Paulo, e naquela época ele era um vendedor, era um mascate, um viajante. Perfeito. E o meio de transporte naquela época era pela ferrovia. E Orlândia... A Mogiana. Mogiana. Que até hoje tem a estação. A estação. Então, os italianos, os vendedores, eles usavam esse meio de transporte e vinham para o interior. Vender, na época, ele vendia enxovais, vendia ternos e visitavam as cidades do interior. E nessa ocasião, aqui em Orlândia, a ferroviária, o Hotel Zancopé, vamos falar assim, que é o hotel onde a minha mãe... né, morou grande parte do tempo dela, se encontrava em frente à ferrovia. Hoje é o Casagrande, né? Hoje é o Hotel Casagrande. Exatamente. E meu pai veio a se hospedar, né, no Hotel Zancopé, e daí conheceu minha mãe, se namoraram, né, e se casaram. Na realidade, começou tudo aí. Agora, o seu pai veio sozinho ou veio com alguém da família? Não, meu pai veio sozinho. Sozinho? Sozinho. Meu pai foi o único irmão dos irmãos dele que vieram para o Brasil. Eu não tenho família para o lado do meu pai aqui no Brasil. E sim, todos estão na Itália, em Nápoles. E todos em Nápoles? Em Nápoles. Onde, por várias vezes, eu os visitei. Ah, você visitou? Visitei. Quantos irmãos tinha o seu pai? Eles eram 7 irmãos. 7 irmãos. Meu pai era o irmão mais velho. E depois era uma escadinha, né? Eles eram 2 irmãs e 5 irmãos homens. Eu imagino que você tenha tio ainda vivo lá? Tenho tio vivos. Tá. E você... Eles chegaram a vir aqui algumas vezes e você chegou a visitá-los lá? Sim. Eu tive 3 tios meus que vinham com frequência. Pode dizer o nome que eu lembro deles. Um se chama Giuseppe, que ele está vivo. O outro se chamava Antônio e o outro se chamava Mário. Esses dois já estão falecidos. E eles vinham aqui ao Brasil e gostavam do Brasil? Gostavam do Brasil. Não fixaram residência, mas sempre estavam aqui. Não, eles vinham para ver a família. Porque na Itália, o filho mais velho tem muito respeito. Então eles tinham muito respeito pelo meu pai, porque na época da guerra, o meu pai era o filho mais velho. E o filho mais velho desses irmãos, ele teve que se sacrificar muito. E graças, vamos ver, o sacrifício dele, junto com o pai, junto com a mãe dele, eles não perderam nenhum dos irmãos durante a guerra, mas passaram muita dificuldade. Então esses meus tios tinham muito respeito por ele ser o filho mais velho, pela importância dele durante a guerra, e sempre visitavam, sempre o visitavam. E ele também, Meu pai, vamos falar assim, cada 2 anos ele ia ver a família dele, né? A mãe dele ficava lá, o pai dele ficava lá, os irmãos deles ficavam lá. Então ele também visitou muitas vezes a sua cidade natal.
Eu me lembro muito bem, né? Quando criança, ele era um senhor bonitão, alto, né? Na época já tinha os seus cabelos grisalhos. E ele chegou a ter uma loja na Avenida 4, eu estou falando. Me localiza direito. Depois que ele conheceu a tua mãe, ele fixou a residência, casou e fixou aqui. É gozado isso. Eles se casaram, foram para São Paulo, aí viveram mais ou menos uns 10 meses em São Paulo, mudaram para a Argentina. Meu pai trabalhou uma época em Buenos Aires. A minha irmã nasceu em Buenos Aires, a Ana. A Ana é portenha. Aí, quando a minha mãe estava grávida de mim, eu fui concebido na Argentina, vamos falar assim, em Buenos Aires. Ela teve um parto muito, muito difícil lá com a minha irmã. Ela resolveu vir para o Brasil para me ter, né? E ela veio para o Brasil, veio para o hotel novamente, e eu nasci aqui em Orlândia. Na realidade, eu sou orlandino nato, né? Depois que eu nasci, eles ficaram um tempo aqui. Aí meu pai resolveu mudar para a Itália. E minha mãe morou na Itália, morou em Nápoles, durante 2 anos. Depois dessa época. Eu tinha 10 meses quando eu fui para a Itália. E ficaram 2 anos na Itália. Aí a minha mãe tinha muita nostalgia do Brasil e realmente quis voltar. Aí nós voltamos para Orlândia. Esse dado é interessante. Então, 2 anos da sua vida você passou na Itália. A minha primeira língua foi italiana. E hoje entende bem? Eu entendo bem. Mas, porque também já fui várias vezes. E natural, Itália, né? Você tem a dupla nacionalidade, já tem o seu, tem um seu pouco passaporte. De facilidade. E depois que ela se fixou em Orlândia, aí realmente nunca mais se mudou daqui, né? E foi quando aí que teve essa atividade comercial? Quando fixou aqui? Aí meu pai montou uma loja, né? Que era na Avenida 4, vamos ver, em frente à padaria Cristal. Perfeito. E tinha uma loja que se chamava Casa Nápoles. Devido à origem dele, natural. Devido à origem dele. E além disso, meu pai, junto com meu tio João Zacopé, provavelmente em 1968, fundaram um restaurante que é o antigo restaurante Aldilá. Perfeito. Então, eles foram os fundadores desse restaurante também. Só abrindo um parênteses, João Zacopé, todo mundo conhece, a dona Leonor, que seria irmã dele. Exatamente, que é a mãe, irmão dele. Então, naturalmente, o Vincenzo, o Pitico, passa a ser sobrinho do seu João. Seu João. Primo da Gisela, primo do Gilberto, da Cristiana, né? Primos vamos falar assim, meu primo Beto, que você conheceu também, de Ribeirão Preto, pela minha tia Reunildes, né? E então essa é a minha família. Eu tenho uma irmã somente que foi sua companheira de Ana Leonor Savarese. Savarese. Ela é 1 ano mais velha do que eu, né? Hoje reside numa cidade que chama Iandeara, perto de São José do Rio Preto. E ela, desde quando casou, mora nessa cidade, né? Desde que ela casou, mora. A Ana casou muito cedo, provavelmente acho que ela casou com 19 anos de idade. E o marido dela, que atividade tem? O meu cunhado se chama Genivaldo, é médico. Perfeito. Né? Ele é cirurgião e fez toda a vida profissional dele lá. Agora, falando especificamente da sua infância e também a juventude. Você estudou como todo orlandino, né? Estudou no Coronel Orlando, no Instituto. Como é que foi a sua trajetória estudantil? Justamente, quer dizer, o meu primário foi no Coronel Orlando, né? Depois nós fizemos, era o Instituto, né? De Educação de Orlândia. E era uma vida diferente, né? Era uma vida diferente. Para vocês imaginarem, Orlândia, assim, eu não sei exatamente quantos habitantes tinham, né? Mas a gente se conhecia praticamente todo mundo. Todo mundo, Não havia diferença de escolas, vamos falar assim, particular, né? Todos nós estudávamos em escola pública e era muito satisfatório isso. Não havia essa diferença de classes, né, Tarcísio? Sim.
Nós brincávamos, quer dizer, nós não tínhamos telefone, nós só tínhamos amizades, né? E brincávamos um com os outros. Celular nem pensar. Nem pensar, né? Bicicleta aquela pesada que você ia subir, eu na rampa ali da Somalgo, na Vila Marcus, que eu ficava em pé da bicicleta e não dava conta, porque era tão levinho, e a bicicleta tão pesada que ela não saía do lugar, tinha que empurrar, cara. Verdade. Então, vamos falar, nós tínhamos que ter leitura, né? Sem dúvida. Então, nossos amigos eram os livros, né? Professores exigentes, né? Tanto que essa geração de Orlândia projetou grandes pessoas, né? Com certeza. Grandes profissionais. Nós temos como exemplo dessa geração o Fausto, né? O Eugênio Bussi, certo? Perfeito. Nós temos a Maria Helena Cividanes, nós temos a doutora Miriam Mauad, temos você, né? E você também. E então, o Eduardo Antunes, seu primo. Sim. Então, projetou grandes profissionais. Agora, é interessante que no ano de 1972, para quem não sabe, esse senhor de cabelos grisalhos, ele é alto, né? Quanto você tem de altura? 1,89. 1,89. Para o padrão da época, ele era muito alto, né? Uhum. E, naturalmente, ele jogou num time muito famoso aqui, o Mirim, né? Que fez um furor, foi campeão do interior, jogou guerrinha aqui com o pessoal, foi companheiro dele de time. Conte para nós essa experiência dessa equipe de basquete, que durou pouco tempo, mas, na verdade, foi muito intensa, essa convivência. Essa equipe, eu, particular, nós começamos com 10 anos de idade. Certo? A ser treinada pelo meu tio, João Zacopé. O professor João Zacopé. E ele tinha, todo mundo sabe, um amor pelo basquete. O Giba também tinha um amor pelo basquete. Gilberto, que é filho dele. Que é o meu primo. E ele criou essa equipe de basquete com... A gente cita os nomes, que nós somos colegas até hoje. A primeira, vamos falar assim, a primeira turma que se destacou, que foi a nossa, né? Perfeito. Então tinha o Mário Sordi, tinha o Lúcio, né? Tinha o Zeca Denipote, tinha o Eduardo Antunes, Paulinho Molinha, Paulo Molinha, Ricardinho, o Fausto, né? O Gilberto, no caso. Então o Humberto Martinelli, esse foi o primeiro time mirim de Orlândia. Esse time realmente fez história, porque você imaginar, jogava na quadra do CREL. O Valdir, sim, o Abrão. Valdir Abrão. Então, naquele sonho do seu João, ele conseguiu montar em Orlândia uma estrutura de um time de basquete. E, aliás, coincidiu da época em que eu comecei a trabalhar em rádio. Então eu tive a primazia de transmitir jogo muito jovem também. Ele gravava num gravadorzinho e depois vendia a fita. Ia na rádio Orlândia e transmitia. Isso. Mas eu falo para o jovem, eu acho que o esporte é tudo. Eu acho que o esporte, nessa idade, ela é de uma importância... nós criamos laços, vínculos afetivos, nós criamos dificuldades a enfrentar. Vou dar um exemplo nessa época. Nessa época eu era uma pessoa mais alta, mas era uma pessoa, pelo fato de ter um crescimento ósseo mais avançado, muscular, ficou um pouco para trás. No início desse time, eu não era um jogador que se destacava. Então, eu quero dizer o seguinte, eu tive que vencer dificuldades próprias. Foi talvez o meu primeiro desafio. Eu fui uma pessoa que treinei muito, eu me adaptei ao jogo, naquilo que eu fazia melhor. Então foi minha primeira experiência positiva como indivíduo, como competidor, como crescimento como atleta. Você viu não só no aspecto físico, mas também como formador da sua personalidade. Formador da minha personalidade. Você, tanto é que... teve, no início, o Gilberto se destacava, o Mário Sordi se destacava, né? O Lúcio se destacava. E chegou uma época que eu me destaquei. Sim. Tá certo? Pelo empenho e a dedicação. A dedicação, no final, naquela época, quando nós fomos para o Rio de Janeiro, para o Flamengo, para a Escola Naval. Então, esse foi o meu auge, né? Tá? Que aí nós fomos convidados para cursar a Escola Naval. Fomos convidados para jogar no Flamengo, eu fui convidado para jogar em Rio Claro, mas o estudo me chamou
não me deu opção. Eu tive que fazer uma opção entre o estudo e o esporte. É importante a gente destacar, porque na verdade foi um sonho do seu Jean Zacopé, que projetou naqueles que eram seus alunos, de forma especial no filho, que era o Gilberto, que é o Gilberto, e naturalmente isso fez com que se mostrasse que quando você quer, numa cidade pequena como era, enfrentar de igual para igual, Rio Claro, Sociedade Hípica de Campinas, Tênis Clube de Campinas, e é o que aconteceu. E eu tive a felicidade de conviver com isso como radialista. Isso é uma coisa que a gente nunca esquece, né? E a maior felicidade que eu vejo é que a gente era dedicado. Nós treinávamos todo dia. Nós tínhamos aula, descansávamos um pouquinho, depois a gente ia para a quadra do CREL e ficávamos o dia inteiro treinando. Então era uma dedicação, né? Isso foi muito importante na minha formação. E a amizade que nós criamos, né? Todas as pessoas, nós temos vínculos até hoje, nós nos gostamos, né? Nós nos amamos, né? E eu guardo com muito carinho todas as pessoas dessa época. Agora, falar em amor, carinho, aquela história toda, quando é que apareceu a doutora Luciane? A sua esposa, dentista, como é que foi? Foi, não... A gente naquela época era adolescente, estudante. Pra você ter uma ideia, quer dizer, o meu caso amoroso com ela começou quando eu tinha 14 anos de idade. 14 anos. E ela quanto? Ela tinha 11 anos de idade. 3 anos de diferença. 3 anos de diferença. Mas naquela época, você sabe, era flerte, né? Quando pegava na mão, era um avanço. Um avanço total, né? Então nós tínhamos esse companheirismo. E, na realidade, ela está comigo desde essa idade, certo? Aí nós começamos a namorar firme quando eu tinha praticamente 18 anos, né? E ela está aí até hoje, né? Com minha esposa, mãe dos meus filhos, né? 2 filhos, né? 2 filhos. Fale deles. O Anielo, que é meu filho, vamos falar assim. Aliás, é homenagem ao teu pai. Ao meu pai. Porque o italiano lá, aquele italiano do sul, você sabe disso. O primeiro que nascer tem que ter meu nome, filho, senão vai dar problema. Ele tem que colocar o nome do pai, senão... E o meu pai morreu muito cedo, você sabe disso. Meu pai morreu com 56 anos de idade. Graças a Deus eu tinha acabado de me formar, eu estava na residência médica, ele me viu formar, mas meu pai morreu muito cedo, né? E a gente sempre, quando perde um ente querido, né, não esperado, numa época dessa, fica uma certa, né? Sim. E eu, com a maior satisfação do mundo, quer dizer, o meu filho chama Anielo. O Anielo é ortopedista, né? Conceituado, como o pai. Muito bem formado, graças a Deus, né? E ele é um orgulho para mim. Ele trabalha aqui em Orlândia 1 ou 2 vezes por semana, se estabeleceu em Ribeirão Preto, e eu tenho muito orgulho do meu filho. Nós convivemos na nossa infância, conviveu com o seu filho. Exatamente. Né? Muito amigo do Otávio, né? Perfeito. Então, o Anielo é um cara especial. E a Leonor é a sua filha? A minha filha é mais velha, né? Sim. A minha filha também é médica, ela é radiologista na cidade de Ribeirão Preto, ela é contratada no Hospital das Clínicas, é uma das sócias da radiologia especializada, trabalha na Unimed, trabalha na Ortop, segue uma carreira universitária brilhante, e é outra que me dá muita satisfação, muito orgulho. Aliás, não escapou nenhum, os dois são médicos. Os dois são médicos. Aí eu brinco com a minha esposa que eles gostam mais de mim do que dela, né? Assim, porque ela é dentista, né? Não tem nenhum dentista. E a melhor característica que eu gosto dos meus filhos é porque, na realidade, eu fui um trabalhador, né, Tarcísio? Sim, você conhece a minha trajetória, eu fui um médico muito dedicado, muito trabalhador na cidade de Orlândia. E os meus 2 filhos são muito trabalhadores. Que orgulho. É muito orgulho. Agora vamos falar da sua trajetória estudantil, depois que concluiu aqui. Sim. Naturalmente tinha o tal do cursinho. E conte para nós a questão do vestibular, Uberaba, como é que foi a sua trajetória até você chegar e ingressar na universidade, numa faculdade de medicina conceituada? Todos nós saímos aqui no 3º colegial, né? Íamos fazer o cursinho. Na época, para você ver... Todos nós tínhamos dificuldades, até financeiras. Sim. Concorda? Sim, com certeza. Ninguém nasceu em berço de ouro. Eu saí daqui
eu fui estudar em Ribeirão Preto, fui fazer o cursinho, no cursinho César Lattes. Eu amo de paixão a minha tia Reunides, que eu chamo a minha tia Nega. Minha tia me acolheu, entendeu? Eu morei na residência dela, que era irmã da minha mãe, e foi um ponto de apoio muito grande. E daí eu consegui o sucesso. Naquela época não era fácil, né, Tarcísio? Sem dúvida, difícil. Realmente eram poucas faculdades e as faculdades federais muito concorridas, né? E graças a Deus a gente ingressou na universidade, né? Lá em Uberaba. Em Uberaba. Quais são os companheiros, talvez não de turma, mas da época em que se graduaram médico em Uberaba? Vamos tentar lembrar aqui que tem tanta gente de Orlândia, tanta gente conhecida e tanta gente que a gente tem um respeito profissional que atua nesse ramo da medicina. Bom, orlandinos, vamos lá, mais ou menos. O Fausto Férez. Zé Eduardo Paciência Rodrigues, né? Mora em Franca hoje. Mora em Franca. O Dr. Sérgio Bordim, ex-prefeito. O Dr. Sérgio Gomes, também. Tedinho. O Tedinho, é graduado em Uberaba. O Dr. Valdemar Graner. Mazinho. Aqui em Orlândia tem o Dr. Sérgio, ginecologista. Perfeito. A doutora Selma Bueno, dermatologista. Então tem muitos médicos que se formaram em Uberaba. A vida universitária lá tem um hospital, Hélio Gotti, alguma coisa desse tipo? Como é que chama aquele hospital aqui? Tem o Hospital Escola, né? Escola, tá. Mas o Hélio Gotti é um hospital já tinha na minha época também, mas é um hospital dedicado mais ao tratamento de câncer. Ah, tá. Perfeito. Mas o Hospital Escola tinha um hospital menor, e se inaugurou um hospital maior, e nessa época eu já estava na faculdade quando foi inaugurado esse hospital. E lá em Uberaba, quando é que você opta por uma especialização? Conta direitinho como é que foi. Por que ortopedia? Por que ortopedia? Eu vou contar por que ser médico também. Porque não tinha nenhum médico, eu não venho de nenhuma família de médicos, né? Uma pergunta pertinente. A não ser um primo, que é o Dr. Osni Salomão, que é um grande ortopedista, né? Parentesco através de quem, Pitinho? Parentesco através da mãe dele, tá certo? Tá certo. Perfeito. Então, através da minha tia, mãe da dona Leni, Salomão, o Osni também foi um brilhante, ela me falava, segue os passos do Osni, você é inteligente, segue, vai estudar, vai fazer medicina. E aquilo ali ficou, falei, tá, vou fazer medicina. Agora, por que ortopedia? Eu vou mais ou menos resumir. Em Uberaba, tinha uma clínica de ortopedia, até chamava Clínica Anchieta. E essa clínica, ela pegava estudantes de medicina, ela pegava um aluno do terceiro ano, todo ano, e aí ela tinha um aluno do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto ano. Eram 4 alunos. Então você entrava nela no terceiro e ficava 4 anos nessa clínica. A troco, né, ela dava uma moradia e ela dava a comida, ela dava uma pensão para a gente. Então vamos lá. Nessa época eu uni o útil ao agradável. Né? Quer dizer, eu passei a ter uma moradia de graça e passei a ter a refeição de graça. E você vai lá, você vai aprendendo, né, com os médicos da clínica, você vai aprendendo com os seus alunos mais graduados, né, até você chegar lá no sexto ano, você passa a ser o mais experiente deles. E quando eu terminei o sexto ano, eu falei, poxa vida, eu já domino alguma coisa dessa especialidade, né? Então gostava, falei, vou seguir a especialidade. Foi assim. E naquela época, em Uberaba não tinha residência médica de ortopedia. Também não era todo o local que tinha residência médica. E lá em Uberaba, quando você começou a atuar nesse segmento da ortopedia, tem algum médico assim que foi uma espécie de um mestre, uma pessoa pelo qual você tem um carinho especial? 2 médicos, o Dr. Idílio do Prado Júnior e o Dr. Constantino Calapodópolis, que vinha, que muitos grande anos veio, Constantino, que veio operar joelho comigo. Eles eram os 2 principais dessa clínica. Quando eu fui para São Paulo, para você ter uma ideia, prestar residência, em São Paulo tinha um hospital muito famoso, chamado Hospital Anchieta. Só para as pessoas entenderem, você conclui e aí você tem que fazer, depois da graduação, a residência médica.
E lá em Uberaba não tinha? Não tinha. Aí você foi para São Paulo? Eu fui para São Paulo. Eu prestei em Ribeirão, passei, mas na época todo mundo queria ir para São Paulo. Para você ter uma ideia, São Paulo tinha 5 serviços importantes. Um deles era o Hospital das Clínicas. Eu fui até a última entrevista, mas não consegui passar. Uhum. Aí eu passei no Servidor Público do Estado e eu passei num hospital, que era o hospital do pessoal do HC, que era um hospital só ortopédico, que era o Hospital Anchieta. Que nessa época, que essa clínica Anchieta chamava Anchieta, porque esse médico fez residência médica no Hospital Anchieta. Então eu tinha, esse serviço era de um grande ortopedista, que se você for pesquisar, chamava Mânlio Mário Marco Napoli, tá certo? Ele era o diretor desse hospital e ele foi o professor titular do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Então eu fiz a opção, na época, do Hospital Anchieta. Para você ter uma ideia, ele era um hospital de regime militar. Então você tinha que ter cabelinho cortado, barba feita, roupa impecável, tá me entendendo? E eles te davam tudo. Eles te davam até mais do que uma residência médica dá. Eles exigiam que você não desse plantão fora, que você só trabalhasse exclusivo para eles. Em contrapartida, eles eram generosos. As cirurgias particulares que o residente entrava, ia para uma caixinha e chegava no fim do mês, dividia essa caixinha entre os residentes e todo mundo, né, ficava satisfeito. Então eu fiz o Hospital Anchieta, eu fui a última turma dele de 2 anos, de residência médica. Foi a última turma, depois passou a ser obrigatório 3 anos de residência médica. Tá? Nisso eu tenho muito orgulho de mim. Eu vou te falar por quê. Porque quando você termina a residência médica, você presta uma prova que é a prova de título. Perfeito. Certo? E a prova da Sociedade Brasileira de Ortopedia, para você ter uma ideia, eu fui com 2 anos. Os outros serviços já tinham 3 anos, que é o HC, Santa Casa, já tinham Paulista, já tinham passado a 3 anos. Eu fui, na classificação geral, eu fui o 12º colocado da Sociedade Brasileira de Ortopedia. Eu fui a melhor classificação desse Hospital Anchieta na sua história. Tá? E só não fui melhor porque eu tive a 2ª nota maior da prova escrita e eu tive a 5ª nota da prova prática e só não fiquei em 12º porque tinha um trabalho que você realizava e me deram uma nota não muito satisfatória. Mas eu fui... O orgulho, vamos falar assim, dos residentes que passaram no Hospital Anchieta. E esse regime de imersão total, isso ajuda muito, porque você pensa 24 horas naquilo, né? Você tem uma ideia, Tarcísio, eu morava dentro do hospital, entendeu? Ele dava uma residência dentro do hospital. Então eu fui eu fui um rato de hospital. Graças a isso, Tarcísio, eu fui convidado para ficar. Tá? Quando terminou a residência médica, esse professor Mânlio Napoli, me levou para o Hospital das Clínicas para fazer patologia do pé. Então a primeira especialidade minha foi pé. Tá? Eu fiquei, nesse ano que seria o meu R3, eu ia pela manhã, o período da manhã eu ia para o Hospital das Clínicas, e o período da tarde eles me fizeram um preceptor de residente, eu ajudava os residentes. Eram 10 residentes na época, eu passei a ajudar, tá? Não ganhava muito, mas dava para me manter, mas eu tinha meio período que eu não ficava ali no hospital. Quando terminou essa especialidade, eu permaneci no hospital como assistente. Quer dizer, aí como preceptor, aí eu casei, né, com a Luciana, e me convidaram para ficar como assistente. E eu fiquei até a data de vir para Orlândia. Então eu fiquei de 1983 a 1990 em São Paulo. E aí é muito importante a gente destacar, né? E é claro que é importante que você teve uma boa formação num ambiente em que requisitou bastante, o que te dá a condição, a partir desse momento, ficar numa cidade como São Paulo. O que aparece de caso é algo impressionante. Nós estamos falando hoje uma cidade que tem 12 milhões, na época tinha um pouco menos, mas já era São Paulo. E, portanto, os casos
envolvendo toda essa rede de hospitais, né, as pessoas sabem que isso foi muito importante. Não, eu acho que o médico, a maior luta que o médico tem, ou qualquer profissão, é você adquirir a sua segurança. Essa é a maior luta de um homem, sim, de um profissional. Então, você se sentir seguro naquilo que você faz. Né? Porque lidar com vidas humanas não é fácil. Não é fácil. Então, a insegurança é o grande problema de todo profissional. E graças a Deus, eu tive um início de muita orientação. Então, isso me ajudou muito na minha vida profissional. O ciclo seu em São Paulo encerrou quantos anos você tinha? Quando você saiu de São Paulo? 24 com 73, 31 anos. 30. Vocês vejam como é que é a batalha, né? O profissional pronto, ele está pronto com 31 anos. 31 anos. Para poder aí sim decolar de vez. Mas isso é normal, porque estamos falando de medicina que lida com pessoas. E naturalmente é o que o Dr. Vincianzo acabou de falar. Você precisa ter segurança para poder agir com toda a determinação. Porque eu tinha um sonho. Eu acho que o Felizardo é aquele cara que, vamos falar assim, tem um sonho de morar onde ele quer. Você foi um desses também, né, Tarcísio? Sim. Você tinha tudo para ir para São Paulo, para, né, outras cidades, e você preferiu Orlândia, né? E eu tinha um sonho. Voltar para Orlândia. Voltar para Orlândia. Por que Orlândia? Como eu falei, a minha mãe é uma pessoa, vamos falar assim, o maior amor da minha vida, vamos falar assim, né, materno, né? Perdeu meu pai cedo, entendeu? Eu só tinha ela, minha irmã longe. A Luciane, você sabe a família da Luciana, era o seu Reinaldo Garmin, né? A dona Yolanda, que também são orlandinos e pessoas, né, de um caráter muito firme, muito forte, né? Meu sogro realmente foi uma pessoa fantástica, né? Que deixou saudades em todos. Deixou saudades, né, em grande parte da população de Orlândia, uma pessoa muito honesta, muito certa. E a Luciane também quis voltar para as raízes dela, para perto da família dela. Em que ano vocês voltaram para cá? Em 1990. 1990. Você então com 31 anos, é isso? 31 anos de idade. Tinha a Leonor já. O Anielo nasceu aqui. O Anielo também é orlandino. Quando você chegou, quem que atuava na sua área de ortopedia? Era o Barbieri já? Era o doutor Barbieri, Roberto Barbieri, e era o doutor Aristides Cividanes. O Aristides já estava aqui. Estava aqui em Orlândia. Eram os dois ortopedistas que estavam trabalhando aqui. E você se recorda a data que você foi a primeira vez no hospital? Aqui de Orlândia? Ou o mês, pelo menos? O mês talvez foi de março. Mês de março. A minha primeira cliente... É isso que eu ia te perguntar. A minha primeira cliente foi a dona Elza Pontes de Giovanni. A dona Elza, da Livraria Elza. Da Livraria Elza. Chegou com problema de articulação, doutor. Muito carinho por ela, né? Deus a tenha também. O consultório era onde? O seu primeiro consultório? O meu primeiro consultório era na Avenida 11, onde a doutora a Giovana, que é fisioterapeuta, do lado do doutor Sérgio Burdim. Era ali na esquina. Olha, eu vim com coragem aqui em Orlândia. Eu lembro direitinho, eu me preparei muito para vir para Orlândia. Porque você sabe que quando a gente, naquela época, não era fácil, né? Enfrentar os médicos, né, locais, né? Você nunca era muito bem recebido, né? Então eu me preparei muito. Para você ter uma ideia, naquela clínicazinha eu tinha um aparelho de raio-x, eu tinha gesso, eu tinha material de pequena cirurgia. Isso foi um preparo todo para vir para Orlândia, né? E comecei. E graças a Deus, com muito trabalho, e Orlândia me acolheu, né? Sou muito grato por Orlândia, pelas pessoas de Orlândia. Eu fui muito bem acolhido e fomos vencendo na vida. Agora, quando você chegou aqui, o provedor era o seu Homero? Seu Homero. Tá. Que lembrança que você tem particularmente do seu Homero, do pessoal ali da direção? O seu Homero foi fantástico, né? Realmente foi um homem muito dedicado ao Hospital de Orlândia. O Hospital de Orlândia deve muito ao seu Homero Vieira, tá? A diretoria também era composta pelo seu Rubens, pelo seu Agenor Silveira, que depois que o seu Homero veio a falecer, o seu Agenor, que foi o presidente do hospital. Orlândia deve muito
para o seu Lequel Anderson, né? Sim. Porque vamos convir, o Hospital de Orlândia é um hospital modelo, né? Pra você ter uma ideia, eu praticamente não lembro de eu ter infecção, tá, hospitalar. Esse é importante índice. Quando você tem um baixo índice de infecção, significa com cuidado do hospital. A qualidade do hospital é muito boa. E se você realmente visitar, o Hospital de Orlândia, ele é um brinco, tá? Ele tem todos os cuidados possíveis para a gente poder exercer uma boa prática da medicina. Então, vamos falar assim, tem outras pessoas importantes, né, também no hospital, como o seu Homero, o seu Agenor, né, o seu Rubens Silveira. Realmente a gente tem que dedicar uma menção especial. O seu Lequel Anderson, que até hoje está na direção aí do hospital. Nesses seus 35 anos de hospital aqui em Orlândia, a tecnologia faz uma evolução junto, né? Tudo. 20 anos. Para você ter uma ideia, eu era um especialista de pé, se eu ficasse em São Paulo eu ia só fazer pé. Quando eu cheguei em Orlândia eu vi que o caminho em Orlândia era trauma. Então seriam, como eu falo de trauma, seriam fraturas em geral. Aí eu tive que realmente procurar me aperfeiçoar mais no trauma. Depois eu vi que tinha muito trauma esportivo de joelho, e que foi a minha segunda especialidade. Porque quando eu vim aqui para Orlândia, eu não te contei, eu tinha um emprego em São Paulo, no início, no Hospital do Servidor. Eu saía daqui no sábado para dar plantão lá, entendeu? No hospital, e voltava no domingo e fazia a semana aqui. Aí, depois de uns 3 anos, eu prestei um concurso na minha faculdade de Uberaba, como staff de pronto-socorro, tá? Então, aí eu larguei São Paulo e fui para Uberaba. Aí eu trabalhava todo domingo em Uberaba. Aquele plantão mesmo. É um plantão mesmo. O resultado do final de semana estava ali. Como eu tinha uma vida cirúrgica intensa, eu não podia ficar com medo, né? Vamos falar assim. Eu tinha que colocar o meu conhecimento em prática. Então isso eu fazia em São Paulo, no início de carreira, que não tinha tanto acesso ao hospital aqui em Orlândia, e depois em Uberaba. Então é onde a minha prática se manteve. Em Uberaba, pela proximidade do Dr. Constantino, o Dr. Constantino ele é especialista de joelho. E é a segunda minha especialidade. Aí eu ficava em Uberaba e tive um aprendizado em patologia do joelho, tá? Que hoje eu acho que é o que eu mais opero dentro de Orlândia é joelho, né? Então, artroscopia, ligamento, talvez é o que eu mais faço. Se a gente pegar o teu cadastro, você teve a curiosidade de saber quantos pacientes você tem na sua trajetória? Ou pelo menos ordem de grandeza? Olha, Tarcísio, hoje agora tá ali no computador, quando era aquelas fichinhas, eu cheguei, eu cheguei a ter mais de 50 mil fichas, Tarcísio. Isso é de pai para filho. Que são o quê? 30 anos que você está em Orlândia? Na pior das hipóteses, 2 gerações. Olha, Orlândia, graças a Deus, a gente passa a ser conhecido em Sales, em Nuporanga, em São Joaquim da Barra, em Guará, Ipuã, Guaíra, Morro Agudo. Você passa a ser ter consultas, né, dessas cidades aí. E realmente é muito orgulho para mim. Eu não sou conhecido assim só em Orlândia, entendeu? E eu tenho muitos clientes de fora. O interessante é que essa sua área de ortopedia, normalmente os acidentes e os traumas, via de regra, acontece mais no final de semana. Ou essa estatística está errada? Depois que veio essas motos, né? Vamos falar dos japoneses, né? Realmente, as pessoas precisam ter cuidado, mas os acidentes graves geralmente são por motocicletas, né? Muita imprudência também. E Orlândia tem hoje também bebida, né? Festas, né? Não é igual antigamente. A gente bebia muito menos do que hoje, né? Realmente essa questão de acidente é muito preocupante, porque o volume, o índice muito grande, né? E também o fato de ficar sequela nas pessoas, né? É um custo muito grande, não só para o sistema de saúde, mas também sob o ponto de vista humanitário, né, Felipe? Lógico. E hoje que as questões legais ainda são piores ainda, né? E ortopedia, se você faz alguma coisa mal feita, é visível, né? Sim, sem dúvida. Então, na realidade, nós
Orlândia, eu acho que todos os ortopedistas aqui estão de parabéns, porque todos são muito bem formados, sabe? E o nosso índice de aceitação na especialidade é muito bom. Na trajetória de qualquer médico, a gente sabe que teve aquele dia do desastre, aquele dia em que você não sabia para onde você socorrer. Sim. Qual foi o episódio em termos de acidentes aqui que mais levou a essa situação de desespero, de correr para um lado para o outro e nem sempre achando uma solução? Olha, nós tivemos vamos falar assim, nós tivemos um acidente de um caminhão com ônibus de Pau de Arara, na região ali de Morro Agudo. Acho que foi o primeiro grande acidente que teve, tá? Depois nós tivemos aquela situação de queimadura lá da usina, que também todos os médicos participaram muito. Nós tivemos acidentes recentes aí com ônibus de funcionários da Seara, que também às vezes tem que todo mundo lá ajudar. Então, são várias catástrofes, né, que às vezes acontecem, né? E fazendo uma análise assim dessa situação, em nenhum momento, é claro, não por falta de equipamento, é que você vivencia uma situação de risco extremo. Não que você vai escolher um paciente em detrimento do outro, mas a sensibilidade do médico de acudir àquele que está precisando, esse que deve ser o X da questão. Mas né? Você sabe que o corpo clínico aqui, quando existe uma situação dessa, ele é muito unido. Todo mundo vai ajudar. Então, todos os médicos de Orlândia que estão disponíveis, quando tem uma situação dessa, estando de plantão ou não, vão para o hospital. Entendeu? Nisso nós somos bastante solidários. Esse espírito de equipe é muito importante. Nós somos solidários, entendeu? Hoje, eu acho que antigamente a gente era talvez menos companheiros, né? Mas à medida que você vai galgando a idade, que se você vai tendo maturidade, você vê que a vida tem outros valores, né, Tarcísio? Com certeza. E os valores humanitários são muito fortes. Quem não passa pela vida e não passa a ter um valor humanitário, a vida nada valeu para ele, né? Nós temos aqui em Orlândia um hospital que é muito respeitado e, ao mesmo tempo, a Unimed, que faz um trabalho muito grande, que fortalece também o próprio hospital. Você me disse que chegou a participar de um conselho, participou de alguma diretoria? Eu participei, acho que por 2 ou 3 administrações no conselho de administração. Quem era o responsável? Era o João? O doutor João? O doutor João foi uma época, na época do doutor Akihiro, do doutor Mário. Eu participei do conselho de administração. Qual é a importância, na sua opinião, da Unimed no atendimento à saúde aqui de Orlândia? Eu acho que ela dá um respaldo, né? Vamos falar assim, a maior importância, ela dá um respaldo para o médico, né? Que o médico consegue ter vamos falar assim, uma base salarial, né, para ele sobreviver. Ela dá um respaldo para o hospital, porque já pensou se o hospital tivesse que bancar todo o atendimento dele através do SUS? Né? Não seria fácil, né? Não seria fácil. Você vê que quantas Santa Casas aí estão falidas, quebradas, né, precisando de ajuda. E Orlândia você vê que o hospital é um hospital não é deficitário, né? Tem uma saúde financeira boa. Uma saúde financeira boa. E por tudo isso, a cidade ajuda, porque tem grandes indústrias, né? Essas indústrias, com respaldo médico, de convênio médico dos seus funcionários, passam a ajudar muito a cidade, passam a ajudar muito a saúde da população, passam a ajudar o hospital, né? Então, hoje você vê uma Intel muito grande, né? Hoje você vê a Morlan, hoje o Brejeiro, né? Essa companhia nova que substituiu a Comov, né? Também hoje assina. Agrofoods participa da Unimed. Então, Orlândia tem o respaldo dessas firmas, né? E isso é muito importante. Eu tenho uma curiosidade, ortopedia brasileira, se você fizer a análise com outros países, em que nível você faria o posicionamento da ortopedia brasileira? Não deve nada. Não deve nada? Não deve nada. Antigamente, pra você ter uma ideia, na nossa época lá, para você trazer alguma coisa nova, você não tinha internet, concorda? Concordo. Você não tinha trabalho, você não tinha como pesquisar.
Eu lembro que na minha época a gente ia para congresso, entendeu? Tinha que ir para os congressos para saber as novidades. O médico daqui ia para os Estados Unidos para saber o que estava fazendo lá, ia para a Inglaterra o que estava fazendo lá. Não tinha esse intercâmbio. Hoje você tem um intercâmbio real em segundos das técnicas, tá? Então, e se desenvolveu muito na medicina uma coisa que se chama medicina baseada em evidência. Explica direitinho o que é isso. A medicina baseada em evidência são estudos desses serviços grandes, vamos falar assim, no tipo de técnica que dá resultado. Quer dizer, qual que é a melhor escolha para aquela patologia, para aquele paciente. Para aquela doença. Para aquela doença. Então, hoje você tem conceitos bem estabelecidos. Por exemplo, fratura de joelho. Você tem lá a fratura de platô tibial, tem a classificação. O que você tem que fazer nessa fratura, como você tem que fixar. Então, isso tudo você tem acesso. Está me entendendo? Basta você desenvolver e a prática que você tiver. Os materiais se desenvolveram muito. Eu, quando me formei, para você ter uma ideia, a gente era mais conservador. A gente trabalhava muito com gesso ainda. Eu não sei se você pegou, né? Quantas pessoas engessadas. Então a gente procurava evitar cirurgias, porque nós não tínhamos materiais tão bons. Aí surgiu a AO, que veio as placas, né, os parafusos, depois de compressão, depois vieram os parafusos de interferência, depois vieram as placas de autocompressão. Então foi um desenvolvimento igual a gente. E essa tecnologia significa um tempo mais rápido de recuperação? O que isso Sim, representa? lógico. E que cause também menos sequelas. Menos sequela. Porque quando você coloca um gesso numa pessoa, você vai levar uma atrofia, você vai dar uma limitação de movimento da articulação. Ao passo, quando você opera, ele já anda rápido, ele já movimenta a articulação, ele tem uma recuperação mais rápida, ele vai mais rápido para a vida profissional dele. Então, desenvolveu muito, Tarcísio. De qualquer maneira, não te interferindo, mas dizendo o seguinte, a tecnologia veio com certeza para dar esse tipo de melhoria, né? Muito. Vê a gente não conhecia o computador, né, Tarcísio? Eu lembro que quando eu era estudante, eu tinha que ir na telefônica para ligar para casa. Você lembra disso? Pedia a ligação, saía depois. Não, e o telefone fixo, pouca gente tinha. Em cidade grande era caríssimo um telefone. Você lembra dessa época? Então hoje você vê que todo mundo tem telefone, todo mundo tem um celular, né? Todo mundo. Agora, as pessoas dizem. As pessoas dizem que a cirurgia feita sob a ótica ortopédica, ela é uma coisa assim que impressiona, pelo fato de ter que ficar batendo aquela história. Conta direito para uma pessoa que está nos vendo. Ela realmente, você vai colocar um parafuso num osso, como é que é esse procedimento? Como é que você fixa isso? Não, é lógico que antigamente você pegava igual as perfuradeiras de blackjack. Não é bem assim, não, né, doutor? Né? Hoje você tem tudo, né? Por pressão, né? Tudo por pressão. Tudo com pressão, também não é assim, né? E agora, a reação de um paciente com essa tecnologia que você mencionou, o que se consegue, além de um conforto, é um tempo de recuperação mais rápido. E sem sequela. Esse é o objetivo principal. Você tentar restabelecer a anatomia o mais próximo do ideal. Uma conversa entre você e o Anielo, seu filho. Sim. Sobre o futuro da medicina. O que você diz para ele? Anielo, é desse jeito? O que ele projeta e que ele pensa diferente em relação a você? Para o futuro, eu estou falando. Não, o Anielo está naquela fase dinâmica, né? Quer dizer, ele busca novos conhecimentos, né? Certo? E realmente ele já tem mais certas novidades, né? Por exemplo, o Anielo hoje lida com dor, lida com bloqueio. O Anielo lida com prótese, né? Então o Anielo lida, você vê, um ortopedista lidar com ultrassom, o Anielo lida, tá certo? Mexe com isso também. Quer dizer, mexe com isso também. Vamos falar assim, o Anielo é muito mais, né? Ágil no computador do que a gente. Típico da geração. É a geração deles, né? Uhum. E o Anielo é um cara que, como vamos falar assim, eu comecei onde era o tratamento conservador e vejo que hoje como desenvolveu, eu acho que esse desenvolvimento da medicina vai continuar, né? Com certeza. Né? Em outras situações. A gente vê que você está gozando de plena saúde, está se cuidando, tá magrão, tá bem posicionado. Em termos de aposentadoria, de parar, diminuir ritmo, como é que é? Você consegue hoje diminuir o ritmo?
ou não consegue? Olha, a dona Luciane não te cobra isso? Os teus filhos não te cobram isso? Essa é a grande questão. Quer dizer, que você fala assim... Eu falava comigo assim, olha, eu acho que eu vou até os 65 anos, depois eu vou realmente parar. Eu acho que eu devo parar para tentar aproveitar um pouquinho a vida, né? Todo mundo fala assim. Mas, Tarcísio, você fala, que você é? Tarcísio, eu sou um trabalhador. Tá me entendendo? Por exemplo, quando eu saí de São Paulo, esse professor meu, que me adorava, ele falou assim para mim, ele falou assim, eu vou contar um pouquinho da história dele. Ele levantava às 5h30 da manhã, ia para o Hospital das Clínicas, ele chegava a 1h no Hospital Anchieta, já tinha 2 cirurgias para ele fazer, e ele trabalhava até as 9, 10 horas da noite. Tá? Então essa era a vida dele. Ele não teve filhos, a vida dele era medicina. Quando eu saí de São Paulo, ele falou para mim, olha, o segredo do sucesso e o segredo do teu sucesso é a constância e é o trabalho. Tá me entendendo? Então eu nunca me permiti a matar o dia. Falar, hoje eu não vou trabalhar. Então, te faz mal isso, né? Isso me faz mal, você tá me entendendo? Então eu fui um homem muito comprometido com o dia a dia. E isso te cria um vício. Tá? Um vício, é um vício seu. Então você vê, tem alguns médicos que vão no hospital todo dia, é sábado, domingo. Tem médico que você sabe que mora lá dentro, tá entendendo? Certo? E parece que te falta alguma coisa se você não está nesse ambiente. Dr. Valdir não saía do hospital. Dr. Francisquinho não sai do hospital, tá certo? Né? Então eu não me vejo, sabe? Eu vou fazer o quê, né? De uma forma ociosa. E eu gosto de gente. Você fala assim, o que você gosta? Eu gosto de ir lá conversar, saber a história do fulano. Quem me conhece sabe que é isso mesmo. Ver um paciente filho de alguém que você... Eu conheço famílias, eu conheço as pessoas, você está me entendendo? E isso me dá vida. Então você fala, você vai parar. Eu vou parar, Tarcísio. A hora que eu ver que as minhas mãos não são mais boas, tá certo? Que não são firmes o suficiente. Que não são firmes o suficiente, que eu possa comprometer a saúde de uma pessoa. Mas graças a Deus, eu estou com 65 anos, mas eu estou ainda... E com essa calma, olhando para... eu vou olhar para a câmera, e com essa calma irritante que esse homem tem, o homem é tranquilo demais, vai longe, né? Então, é isso. A hora que eu ver que realmente eu não tenho mais satisfação de fazer o que eu faço, eu acho que aí eu devo parar. Eu te falo, eu teria condições de parar e fazer outras coisas, tá certo? Né? Eu tenho negócios que eu poderia me empreender nisso daí. Mas eu falo comigo, poxa vida, o que te deu tudo na vida? O que te deu tudo na minha vida foi a minha profissão, tá me entendendo? E eu vou falhar na minha profissão? Tá? Quer dizer, é o único local que eu não posso falhar, tá? Então... é assim que eu vejo, mas a hora que eu realmente não senti mais produtivo, aí eu acho que é a hora de parar. Né? Vocês viram, né? Esse é o testemunho, é o alimento da vida, né? A pessoa não pode parar se ela se sente bem fazendo o que você faz. Esse episódio para mim foi um orgulho muito grande, eu sei da sua seriedade profissional, do teu esforço que você fez, as barreiras que você teve. Então eu quero dizer aqui de público, né, conhecendo você tão bem quanto eu conheço, que você é um cara que merece, da minha parte, todo o respeito. Tenho certeza que toda a população que te viu gostou dessa nossa entrevista, porque tanta gente não sabia desse detalhe. O doutor ficou 2 anos na Itália, o pai chegou a morar na Argentina, que são detalhes muito peculiares e que mostram que tudo isso forjou a sua personalidade. E você vê que a vida não tem muita lógica, né? Você fala, a minha genética veio de um italiano lá do outro lado do mundo, né? Que veio aqui conhecer a minha mãe, né? E que de certa forma foi importante na minha formação também. Então, eu só tenho a agradecer. Eu tive muitas dificuldades, como você teve também. Nada foi fácil. As pessoas que acham que as coisas vão cair do céu, não caem do céu. As pessoas precisam as coisas vêm através de muito trabalho, de muito sacrifício. Mas vem, se você está disposto a isso.
né, Tarcísio? Com certeza. Outra frase que eu gosto de falar e que eu falo para meus filhos, e isso é uma frase que meu pai me deu. Ele falou assim: filho, você nunca faça a corrida do dinheiro. Deixa o dinheiro correr atrás de você. Entendeu? Faça a corrida do trabalho. E foi isso que aconteceu na minha vida. Entendeu? As duas coisas caminharam, mas somente através do trabalho. Tá aí, pessoal. Depoimento do nosso querido Dr. Vincenzo Savarese. Um depoimento que a gente teve muito orgulho de ter aqui conosco e com certeza você gostou de saber um pouco da história. Ele que tem mais de 30 anos atuando profissionalmente aqui na cidade de Orlândia.